A direita usou fake news de Israel de palanque, mas os deputados de esquerda, progressistas e pró-governo Lula fizeram a contradita necessária lá no parlamento. Vamos ver juntos. As declarações do deputado do PT que falou que o PT não comunga com Hamas. Eu estou com uma notícia aqui do dia 14 de outubro de 2023, agora na Veja, dizendo que Gleisi, que é a presidente do PT, diz o porquê o PT não considerar o Hamas como grupo terrorista. Ela diz o seguinte: já esclarecemos que não mantemos relações com o grupo Hamas e também não o declaramos uma organização terrorista. Nem o governo brasileiro pode fazê-lo. Ou seja, se o PT não acha que o Hamas é um grupo terrorista, ele compactua com o terrorismo, porque quem não se opõe ao terrorismo é terrorista também. Então aqui eu reafirmo que o PT, sim, ele gosta do terrorismo, ele compactua, e bem como o seu ícone maior aí, que é o atual presidente da República, que faz questão de dizer que não considera o Hamas um grupo terrorista. Então, estão do lado do terrorismo, sim, e merecem todo o nosso repúdio, porque lá estão violentando mulheres, matando crianças e matando civis desarmados. Isso é terrorismo. Quem está com terrorista é terrorista. Vou ler aqui a resolução que o Brasil apresentou para a ONU. Abre aspas. Condena veementemente toda a violência e hostilidade contra civis, rejeita inequivocadamente e condena os ataques terroristas atrozes do Hamas. Fecha aspas. Presidente, fiz questão de ler essa frase, porque esta é a verdade. Lula não pactua com nenhuma forma de terrorismo. E eu digo isso porque a direita aqui anda mentindo, estão mentindo, dizendo e tentando associar a esquerda ao terrorismo. Agora, a verdade é que aqui no Brasil, os mesmos que dizem condenar o terrorismo internacional são os que tentaram praticar atos terroristas dentro do nosso Brasil. A bomba no aeroporto aqui em Brasília foi um ato de terror. A invasão da Polícia Federal foi um ato de terror. As criaturas enlouquecidas que invadiram e depredaram os poderes no dia 8 de janeiro praticaram ato de terror. Nesse sentido, eu saúdo o relatório apresentado hoje pela senadora Elisiane Gama, na CPMI dos atos golpistas. O relatório é uma resposta a essas tentativas terroristas. É um relatório corajoso, porque o indiciado número 1 é o Jair Bolsonaro, o principal responsável por todo o horror dos ataques à nossa democracia. E é corajoso também porque inclui militares de altas patentes, membros do gabinete do ódio e até parlamentares que se aliaram a essa conspiração terrorista. Mas vejam que dia importante é hoje. Hoje o Lula, tantas vezes acusado injustamente, reafirma mundialmente a sua posição contra o terrorismo. E hoje também o Poder Legislativo do Brasil, aqui representado pela CPMI, também reafirma sua posição contra qualquer forma de atentado à democracia. E quem tenta abolir o Estado democrático de direito não pode ter outro nome senão terrorista. Esse é o registro que quero fazer a bem da verdade. Solicito, presidente, que possa ser colocado os anais da casa e também a divulgação na Voz do Brasil, esse meu pronunciamento. Obrigado, presidente. Que parte do desespero da extrema-direita, aqui neste plenário, se explica pela busca de uma mudança do foco. Nem conheço o senhor, uma tentativa de tirar a atenção dos brasileiros dos avanços que nós estamos conseguindo na área econômica, na área social, na área ambiental, na área dos serviços públicos, e tenta a todo custo mudar o foco, projetando, fabricando pautas morais, como se aqui nesta casa tivesse alguém defendendo mudanças na política relativa, por exemplo, ao aborto. Não há em discussão nesta casa, por parte do Partido dos Trabalhadores e de nenhum outro que eu tenha conhecimento, qualquer parlamentar da Câmara ou do Senado defendendo mudanças na legislação brasileira relativamente à questão do aborto nesse momento. E agora, diante da questão dessa nefasta guerra
que o Hamas terrorista provocou invadindo Israel e matando pessoas inocentes, e que o Estado de Israel responde igualmente como terrorista, soltando bombas de maneira aleatória, atingindo até hospitais, matando crianças. Eles se comportam como se o nosso governo fosse o responsável, quando nós estamos sofrendo, como o resto do mundo, as consequências de uma guerra. Para concluir, senhor deputado. Senhor presidente, quando nós estamos sofrendo, como todo mundo, as consequências de uma guerra insana que aumenta a insegurança de uma região que é uma região muito nervosa. Nosso governo está atuando forte para trazer os brasileiros, já foram mais de 900 repatriados, e atuando forte para buscar um cessar-fogo imediato e o reconhecimento do direito que os dois povos têm a ter seus estados autônomos, organizados e tentando coexistir. Presidente Pompeu, colegas de representação, o mundo explode longe, muito longe, o tempo esconde, o sol espalha e as migalhas, ou melhor, os estilhaços caem sobre todos nós. Nenhum conflito do mundo pode receber a nossa indiferença. E agora assistimos no Oriente Próximo, cada vez mais distante, a ideia ideal, aquela terra ser uma terra compartilhada entre os povos semitas todos, com as suas diferenças respeitadas, judeus e muçulmanos, palestinos e israelitas. Enquanto esse cenário ideal não chega, que se garanta o direito absoluto, já determinado pela ONU, dos dois estados. E sem atrocidades, não há causa humana que se realize por meios desumanos. É inadmissível que até as leis de guerra, o ser humano foi capaz de produzir isso, sejam desrespeitadas naquele conflito, com matança de inocentes, com crianças como principais vítimas, com reféns e com a continuada ocupação de territórios palestinos, não pelo povo de Israel, mas pelo governo de direita que lá está. Então é preciso a negociação da paz, é preciso que os reféns sejam liberados, é preciso que a desumanidade, como aconteceu inclusive numa festa onde a juventude foi surpreendida por um ataque covarde, sim, e nada justifica isso, kibbutzim também sendo invadidos. Por mais que se alegue que a terra originalmente pertencia ao povo palestino, e de fato pertencia, você não pode, com esses métodos, imaginar alguma solução viável. Hoje, no século XXI, a guerra, a solução militar não existe, significa devastação, violência e muita morte de gente inocente. Gaza, e eu já estive lá, quando era deputado em outra legislatura, é um espaço estrangulado e sitiado, 12 quilômetros de largura, 40 quilômetros de comprimento, mais de 2 milhões de almas, de vidas, de pessoas lá vivendo, espremidas e agora sufocadas, sem água, sem energia elétrica, sem alimentos. É urgente, inclusive, que a proposta que o Brasil leva à ONU, ao Conselho de Segurança, cessar fogo imediato, corredor humanitário, cessação das atrocidades e respeito à vida humana nas suas diferenças, nem islamofobia, nem antissemitismo aconteça. É um clamor sensato, é um clamor elementar, é um clamor que só pode ser seguido para que haja um mínimo de paz no mundo, para que as crueldades que, repito, vitimam sobretudo os inocentes, não prossigam. Vamos mudar esse cenário, vamos respeitar o direito do povo palestino, a terra, a liberdade, a sua pátria, e que Israel aprenda, através de seus governos, a construir essa paz. Não viva na fustigação, na ocupação de territórios, chamando guerra e mais guerra em cima de guerra, porque isso, na verdade, isso só gera morte e destruição. Toda a solidariedade às vítimas desse conflito insano. Grande deputado Chico Alencar, sendo um grande parlamentar do PSOL, que ele sempre representou muito bem o partido, meus queridos e minhas queridas. Vamos falar